Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Vos saúde a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É mais uma vez um prazer para mim vir aqui diante de vós e poder trazer a vós uma mensagem certamente de reconforto, uma mensagem que pode fazer de cada um de nós vencedor. Porque, na verdade, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. Eu quero neste momento pegar aqui uma escritura da Bíblia. Vou tomar Mateus, capítulo 14, desde o seu versículo 22 ao versículo 32. E nós lemos assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que Deus acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. Enquanto queremos neste momento falar do tema não temais. E tomando exatamente isto no verso 27, onde Jesus falou aos seus discípulos dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu podia ter tomado este tema num outro versículo da Bíblia, podia ter tomado isso em Gênesis, podia tomar isto em Apocalipse, porque na verdade a Bíblia praticamente toda fala desta expressão, Deus se exprimindo assim aos seus filhos, ao seu povo, dizendo: não temais ou não temas. Nós podíamos ter tomado Gênesis no capítulo 15, no versículo 1, onde Deus apareceu a Abraão para lhe dizer: não temas. Eu quero ler assim, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Oh, que bênção isto traz, que gozo isto traz ao coração de um crente como Abraão, que é o nosso pai na fé. Crentes que podem saber que estas palavras não são somente para Abraão, mas estas palavras são para todo crente, através das eras, no mundo inteiro, nos continentes todos do mundo, nos cantos todos da terra. Deus diz isto a todos os crentes: não temas, Abraão. Eu posso dizer assim, Deus dizendo para mim: não temas, Danda, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Que cada um pela fé
possa pôr ali o seu próprio nome. Deus falando para ti: não temas, Joana, não temas, Antônio, não temas, Bartolomeu, não temas, Joaquim, eu sou o teu escudo. Oh, isto faz bem ao coração, isto faz bem à alma. Deus é o nosso escudo e eu sou o teu grandíssimo galardão. Amém. Isto é maravilhoso, meus amados irmãos, de saber que Deus pode nos dizer por todo lado: não temas. Uma vez, o discípulo de Jesus chamado João estava na ilha de Patmos e ali ele teve uma visão. Ele viu um homem glorioso, cujos olhos eram como chama de fogo, a face brilhava como o sol. João caiu de medo, morreu. E ali este homem pôs a sua mão direita sobre João e disse-lhe: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa expressão praticamente não falta nisto: eu sou. Eu sou. Toma bem nota disto: eu sou. Nós encontramos isto quando nós tomamos a nossa escritura de Mateus capítulo 14. Notai o que Jesus disse aqui. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós podemos inverter a ordem destas palavras, ao invés de dizer sou eu e dizer eu sou. Sim, meus irmãos, Deus é eu sou e Ele pode dizer sou eu. Num sentido para dizer sou eu o infalível, sou eu o todo-poderoso, sou eu o omnipotente, sou eu aquele que pode destruir o coronavírus, sou eu aquele que pode aquietar as ondas do mar, sou eu aquele que pode fazer qualquer coisa, sou eu aquele que disse: a Deus nada é impossível e tudo é possível àquele que crê. Então, veja, meus amados irmãos, veja aqui que nós podíamos, como dizia, nós podíamos tomar isto em qualquer lugar. Oh, meus amados irmãos, é de um canto ao outro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde nós encontramos. Eu estava lendo, tomando alguns lugares na Bíblia e encontrei ali por volta de 34 versículos onde a Bíblia diz não temais, e 48 versículos onde a Bíblia diz não temas. E se nós somarmos isto, vou-vos dizer que teremos ainda mais e mais versículos, centenas de versículos onde a Bíblia diz não temas, onde a Bíblia diz não temais, não tende medo. Agora, antes de eu poder avançar nesta minha pequena exortação, cujo tema é não temais, eu quero vos dizer que Deus nunca tinha dito isto antes do pecado entrar na terra. Deus nunca tinha dito isto. Quando Deus criou o homem, Deus pôs Adão lá no jardim do Éden. Deus criou Eva para ser a adjutora de Adão, como companheira de Adão. Tudo era perfeito, tudo era bom, não havia nada que o homem podia temer. E a Bíblia diz que quando Deus criou isto, criou aquilo, Deus viu que era bom. E se Deus viu que era bom, era realmente bom. Não é o nosso bom, é o bom de Deus. Então era perfeito. O homem não temia, porque não havia nada para atemorizar o homem. Não havia nada para amedrontar o homem. Não havia mosquitos, não havia o leão, não podia atacar o homem. Não havia nada que podia dar medo ao homem. Não havia guerras, não havia bombas a explodir, não havia vírus de qualquer tipo que seja, não havia tuberculose, não havia doença nenhuma. Mas depois do pecado, o homem começou a ter problemas. O homem começou a ter dificuldades e o medo entrou. É o pecado que trouxe o medo, porque o pecado separou o homem de Deus. O adultério que se cometeu ali no jardim do Éden
a falta de obediência à palavra de Deus. Porque na verdade o que aconteceu no Jardim do Éden é que o homem desobedeceu à palavra de Deus. E o homem, ao desobedecer, ao fazer o contrário daquilo que Deus diz, e isto fez com que o homem caia no pecado, que é a transgressão da lei de Deus, e o medo entrou. E é a partir dali, é por isso que nós não vamos encontrar essa expressão no Jardim do Éden, quando o homem não tinha problema nenhum com Deus, quando o homem tinha a sua relação perfeita com Deus. Deus visitava Adão cada tarde do dia e Deus conversava com Adão. Era uma comunhão perfeita e Adão dominava sobre tudo. Mas depois que o pecado entrou, nós vamos encontrar esta expressão agora a vir. É por isso que aí encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 15, com Abraão, muito longe do Jardim do Éden. Por quê? Porque agora há coisas que dão medo ao homem, há coisas assustadoras, há coisas horríveis e terríveis. E o que é que trouxe aquilo? É a transgressão da palavra de Deus. Não havia doenças, as doenças vieram por causa da transgressão da palavra de Deus. E então vão notar que muitas coisas a suceder na terra, muitas coisas a acontecer hoje na terra, é por causa do pecado, é por causa da desobediência, porque o homem desobedeceu a Deus, o homem desobedeceu a palavra de Deus. É por isso que coisas estão acontecendo na terra. Amados irmãos, vocês não imaginam que eu acabei de receber um vídeo de uma festa do pecado acontecendo na Itália, pouco antes do coronavírus atacar a Itália. Foi uma festa de homens se abraçando, se beijando, não homens com mulheres, mas homem com homem, a se abraçar, a se beijar. Vocês não imaginam. Deus proibiu esta coisa. Eu quero tomar aqui uma escritura na Bíblia para vos ler isto. A Bíblia diz em Levítico capítulo 20, no versículo 13. Levítico é o livro da lei, onde Deus dá a lei, a sua lei ao seu povo. E no versículo 13 a Bíblia diz assim: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Como é que Deus não se irritará? E como é que os males não virão sobre um povo, sobre uma nação, sobre o mundo, quando nós agimos desta maneira? É a transgressão da palavra de Deus. Na ordem e na lei de Deus, é o homem se casar com uma mulher, a mulher se casar com um homem. Não duas mulheres viverem maritalmente, ou dois homens viverem maritalmente. Isto é uma transgressão da lei de Deus. E todas essas coisas trazem problemas na terra. O homem vive assustado, o homem não tem certeza do amanhã, o homem vive incerto, porque tudo isto veio pelo pecado. E o pecado, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Vejam então, meus amados irmãos, sempre dentro do meu tema, não tem mais. Não tem mais. Notai, se eu posso voltar à nossa bela e maravilhosa história aqui de Mateus capítulo 14. Eu queria falar um bocado dessa história e mostrar realmente o que aconteceu aqui com os discípulos de Jesus e coisas acontecendo ainda hoje. Depois de Deus fazer, de Cristo fazer vários milagres, e um dos milagres foi a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes. Foi um grande milagre. Jesus alimentou milhares de pessoas com alguns pães e alguns peixitos.
As pessoas comeram, se alegraram. E depois daquilo, Jesus deveria despedir o povo para que cada um volte em sua casa, porque eles escutaram Jesus praticamente desde o amanhecer, ou desde as 10 horas, se posso dizer assim, até o final do dia. E Jesus os alimentou. Oh, meu Deus! Jesus mostrou simplesmente aqui que é Ele o mesmo Deus que fez cair o maná no deserto para alimentar 2.500.000 pessoas. Notai, meus amados irmãos, só que é só o olho espiritual que podia ver isto. Então, aí Jesus deveria despedir o povo, a multidão, para que cada um voltasse para a sua casa. E enquanto despedia o povo, ele disse aos seus discípulos: tomai o barco e atravessai, ido do outro lado do mar, enquanto eu vou despedir a multidão. E depois de despedir a multidão, Jesus sobe ao monte para ir orar. Agora notai uma coisa: os discípulos sobem no barco sem Jesus. O barco vai pelo mar, o barco vai contra as ondas do mar e ventos sem Jesus. Que coisa séria. O nosso amado profeta da era, o amado pastor William Marion Branham, diz assim, tomando essa escritura, que se eu estivesse lá naquele dia, eu não subiria no barco sem Jesus. Eu esperaria por ele, que ele despeça o povo e que ele vá orar, ou qualquer coisa que ele podia fazer, eu estaria ali esperando para que ele esteja no barco, porque a presença de Jesus é a paz, é a tranquilidade, é a felicidade verdadeira. Amados irmãos, notai que os discípulos tomam o barco sem Jesus. Um barco sem Jesus. Não é a mesma coisa que nós fazemos hoje? E o que acontece? Satanás olhou lá do seu trono negro, seu trono escuro. Ele olhou e disse: muito bem, afinal essa gente pode navegar sem um mestre, sem um homem que me incomoda sempre e que eu não entendo quem é ele. Será que é ele o Filho de Deus? Quem é ele na verdade? Afinal de contas, eles vão agora avançar sem o mestre, sem aquele homem, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Senhor dos Exércitos. Então eu agora vou contra eles. Eu vou agora levar o meu novo coronavírus contra eles. Eu agora vou levantar a tempestade contra eles, porque Jesus não está com eles. Amados irmãos, eu quero vos dizer que nós passamos pelas mesmas coisas. Um barco sem Jesus. Amados irmãos, Angola, cada país do mundo, a África, a América, a Ásia, a Europa, a igreja, cada família é um barco cujo piloto deveria ser Jesus. É um barco onde Jesus deveria estar presente. Mas nós nos engajamos na viagem pelo mundo, nas pesquisas, nas descobertas, nos mares e oceanos e em tudo mais sem Jesus. Nós vamos aos púlpitos das nossas igrejas sem Jesus. Nós evangelizamos sem Jesus. Porque, na verdade, o que acontece depois é o que prova que realmente Jesus não está ali. Que Jesus não está presente. Notai, todo o tempo que Jesus estava na casa de Lázaro, a morte não tinha caminho. A morte não tinha passagem. Todo o tempo que Jesus estava em casa de Lázaro, porque Jesus não tinha casa. Alguém disse um dia a Jesus: Senhor, eu quero ir para a tua casa. E Jesus lhe disse: os pássaros têm ninhos, os esquilos têm as suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. Não tem casa para onde eu te levar.
é na casa de Lázaro que Jesus vivia. Marta e Maria cuidavam de Jesus. Eu ouvi uma blasfêmia, alguém blasfemando contra o Espírito Santo e que declarou que Jesus namorava com Maria ou namorava com Marta. Isso é uma loucura. Se este homem que declarou isto não se arrepende, ele irá no inferno. Amados irmãos, Marta e Maria cuidavam de Jesus. Jesus dormia na casa de Lázaro e a morte não podia entrar. Mas logo que Jesus se ausentou da casa de Lázaro, Satanás disse: agora eu vou atacá-los. E veio e matou Lázaro. Amados irmãos, é simplesmente para dizer que é grave e gravíssimo quando um homem pega um táxi e Jesus não está lá. Quando um homem pega o voo e não convidou Jesus. Quando um homem se engaja no negócio e não convidou Jesus. Satanás virá. Os males virão e serão graves e gravíssimos. E o que é que acontece hoje, amados irmãos? Eu quero ir para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, e ler-vos aqui o versículo 20. E vocês vão entender o que é que está acontecendo hoje na terra. A Bíblia diz assim, é a carta dirigida à era de Laodiceia. E vocês vão entender que a era de Laodiceia é exatamente esta na qual nós estamos a viver. Laodiceia é um termo que significa morno. Laodiceia é um termo que significa direito dos povos. Tem aqui vários sentidos. É exatamente onde nós encontramos cristãos mornos, nem quentes, nem frios. O que é? É um homem que vai à igreja, canta no coro, canta como um anjo, mas lá no bairro, lá em sua casa, ele vive como um demônio. Nem é quente, nem é frio. A mesma boca que canta o nome de Jesus é a mesma boca que pronuncia palavras sujas, que ofende, que amaldiçoa. Nem é quente, nem é frio. Um pé dentro, um pé fora. E é hoje que nós encontramos esse tipo de crentes. Que Deus nos ajude. E nesta era de Laodiceia, na qual nos encontramos hoje, escutai o que a Bíblia diz. O que Jesus diz no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está onde? Nesta era de Laodiceia. Fora das nossas casas. Fora das nossas vidas. Nós pusemos Jesus fora. Fora das nossas nações. Até chegamos ao ponto de dizer que Deus não existe. Não queremos saber de Deus. Não queremos saber de Jesus Cristo. Porque o pusemos fora. E Ele está à porta a bater. Será que alguém hoje que pode abrir o seu coração, a porta do seu coração, para que Jesus entre? Há uma nação que pode abrir as portas para Jesus entrar. Há uma família que pode abrir as portas para Jesus entrar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o rei de Salém, o rei da paz. Ele é que acalma a tempestade e que acalma os ventos, que acalma as ondas. É Ele o príncipe da paz. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 9, no verso 6, que o menino que nasceu, o menino que nos foi profetizado, que virá, que é o Messias, ele é, ou ele será o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Notai, meus amados irmãos, que nós hoje, e não somente hoje, por causa do tempo, só quero falar do dia de hoje. Nós pusemos Jesus fora das nossas vidas, fora das nossas casas, fora das nossas nações. Tomamos o pecado, adotamos o pecado. Nós demos cadeiras a Satanás nas nossas casas. É Ele que reina, é Ele que prega através das televisões, com tudo que temos sem censura.
toda a porcaria e sujeira que nós temos nas nossas redes sociais e televisões, tudo isto prova que nós pusemos Jesus fora das nossas casas e fora das nossas vidas. E o que é que nós podemos ter quando somos e temos barcos sem Jesus? Nós somos barcos sem Jesus. Nós temos barcos sem Jesus. Estamos navegando sem Ele. E o que é que acontece? Todo tipo de coisas podem vir. Todo tipo de doenças podem vir. Satanás encontra o terreno fácil para agir, para destruir, para rasgar. Ele encontra o terreno fácil porque nós rejeitamos aquele que era e que vem, o Todo-Poderoso. E notai, meus amados irmãos, é mesmo uma cena horrível. É uma cena horrível. É uma cena terrível. E, voltando para a nossa história, eles se foram sem Jesus. E a Bíblia nos diz que o barco começou a ser açoitado pelos ventos. Açoitado pelos ventos. E quero vos dizer, meus amados irmãos, que em muitos lugares os ventos tipificam guerras. Situações difíceis vindo contra este barco. E notem então, e eles entraram numa hora sombria. Eles entraram numa hora escura. Eles entraram numa hora horrível e terrível. Começaram a gritar por todo lado, a procurar pelo socorro. Mas vou-vos dizer que eles fizeram uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita que tocou a Deus. Eles começaram a pensar: se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui, nós lhe vimos fazer milagres, nós lhe vimos fazer prodígios, nós lhe vimos fazer coisas que nenhum homem pode fazer. Só Deus pode fazer essas coisas. Nós lhe vimos expulsar demônios. Se Ele estivesse aqui conosco, se Ele pudesse chegar a nós, onde está Ele? Se pudéssemos ter telefones para ligar para Ele. Mas vou te dizer, meu amado irmão, que desde que Cristo morreu na cruz, naquele dia no Calvário, há um telefone que foi instalado na terra para cada filho de Deus. Há um telefone que foi instalado. E este telefone só tem um número de 5 dígitos, de 5 letras. J-E-S-U-S. Jesus. Se você marcar este número no teu telefone, dobrando os joelhos, Jesus diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Aleluia! Isto é uma verdade, meus amados irmãos. E notai então que os discípulos começaram a levantar alguma coisa nos seus corações. Uma oração se levantou dentro deles. E Jesus, lá no cimo da montanha onde estava, cortou a oração, porque alguém lhe chamou. Oh, meus amados irmãos, ainda que o teu barco navegou até hoje sem Jesus, você tem a possibilidade de lhe chamar. Você tem a possibilidade de lhe invocar. Você tem a possibilidade de clamar a Ele. É por isso que Ele disse: se eu cerrar os céus e não houver chuvas. Isto é no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuvas, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste no meio do meu povo. Meus amados irmãos, Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, do alto dos céus eu ouvirei e eu curarei a sua terra, eu tirarei a peste, eu abrirei os céus e haverá chuva, se nós orarmos. Agora quero vos dizer uma coisa importante ali: se nos convertermos nos nossos maus caminhos. Não aceitam essa teoria que está a circular pelo país, pela cidade de Cabinda, por Angola, e talvez já está além fronteiras,
onde alguém diz que teve uma revelação que se alguém abrir a Bíblia, achará um fio de cabelo e o porá na água, bebendo aquela água estará livre do coronavírus. David diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Não é que qualquer malfeitor, qualquer bandido, qualquer homem vivendo na transgressão da lei de Deus, no pecado, basta só ele pegar o fio do cabelo e pôr na água e bebendo aquela água, ele será livre do coronavírus. É só o feitiço que funciona assim. Com Deus as coisas não funcionam assim. Você deve ser santo, porque Deus é santo. Você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve confessar o que é errado e abandonar os maus caminhos, e Deus te ouvirá. Então notai, meus amados irmãos, que eles em seus corações clamaram a Deus, disseram: se o Senhor estivesse aqui. E logo ali Jesus, o Deus rico em misericórdia, e Ele ainda hoje, o Deus rico em misericórdia, o Deus cuja benignidade dura para sempre. Leia isto nos Salmos 136. A sua benignidade é para sempre. Então você nota aqui que Jesus cortou a sua oração. Ele ouviu o clamor do coração. Ele ouviu aquele grito, aquele choro dos corações dos seus discípulos. E ele desceu como única esperança que eles tinham. E quero vos dizer, neste momento, meus amados irmãos, que Jesus Cristo é a única saída. Jesus Cristo é a única esperança. Eu creio de todo o coração. Se nós dobrarmos os joelhos e lhe invocarmos de todo o coração, como diz a Bíblia em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14, eu creio que se nós orarmos a Deus de todo o coração, Deus pode inspirar homens que podem achar medicamentos, vacinas e coisas que podem nos livrar deste novo coronavírus. Jesus desceu, foi ao encontro da sua igreja, foi ao encontro deste barco, e quando ele chegou, notam, meus irmãos, eles estavam todos com medo. Oh, meus amados irmãos, e o medo não lhes ajudou. O medo nunca te ajudará. O medo pode até te precipitar à morte. Você pode morrer prematuramente por causa do medo. O medo é uma maldição. E ali, vocês notarão que mesmo os quimbandeiros, os feiticeiros, eles conseguem pôr o pé sobre nossas cabeças por causa do medo. Se você não me der isto, eu vou te comer, eu vou te matar, eu sou o tio, eu sou isto, eu sou aquilo. E você, com medo da morte, entrega-lhe o carro, entrega-lhe a casa, e você fica miserável na vida. O que é? Porque você teve medo. O medo te empobrecerá. O medo criará todo tipo de gastos e problemas na tua vida. Mas notai, eles estavam com medo e Jesus se aproximava. Eles temiam, porque eles estavam vendo a morte. Eu creio que a morte está batendo as portas em todos os continentes, em todos os países, em todas as casas. É por isso, um dos conselhos que você deve realmente acatar: fica em casa, dobra os joelhos e clame a Deus. Note então, meus amados irmãos, que ali Jesus apareceu. Ele que era a única esperança. Mas vendo eles Jesus ao longe, ficaram ainda com mais medo e gritaram: fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Quando o homem tem medo, tudo pode lhe assustar. Tudo pode lhe assustar. Mesmo o que é para o seu bem pode até lhe assustar. Mas Jesus gritou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vocês não imaginam que logo aquilo criou uma outra atmosfera nos discípulos. E Pedro logo disse: Senhor, se é você, manda que eu ande também sobre as águas. Ordene que eu ande sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E quando ele põe os pés nas águas, não notou que Jesus estava olhando para os ventos, mas não estava considerando aquilo. Não estava considerando os sintomas e outras coisas.
Não olha, não tenha medo, ainda que haja sintomas e outras coisas. Não tenha medo. Quero te dizer aqui uma pequena história. Contar aqui uma pequena história, suspendendo um bocado o que estou a dizer. Eu fui lavrador. Tem campos, tem lavras. E quando nós roçávamos muitas vezes em conjunto, porque a união faz a força, ajuntávamos 5, 10 pessoas para terminarmos de dar premente uma roça e depois íamos para a roça do outro. No fim, depois de se roçar, tinha que se abater as árvores. Ao se abater as árvores, uma árvore podia estar a cair. E eu quero aqui vos dizer, meus amados irmãos, que uma árvore nunca cai em 1 ou 2 segundos. Não. E quando a árvore caísse, toda a gente tinha que estar atento para que a árvore não te mate. Mas havia alguém que a árvore está a cair e ele se inclina ali, fechando os olhos, vai cair de que lado, vai cair de que lado, e a árvore acaba por cair sobre a sua cabeça e morre. Um outro vai fugindo, mas vai exatamente do lado onde a árvore vai cair. Mas o que é? A Bíblia nos diz, Salmos 46, verso 10, a Bíblia diz: estai quietos e sabei que eu sou Deus. Não se atrapalhe, não se atrapalhe. Volto a olhar a Deus. Olha para esta árvore que está a cair e veja para que lado ele está a ir. Ainda que seja com passo lento, você pode ir ao lado oposto, do lado onde a árvore vai cair. Mas quando você cria um medo e fica atrapalhado, a cena será horrível. A cena será terrível por causa do teu medo. E agora notam, meus irmãos, Pedro desce do barco e Pedro começa a andar sobre as águas. Mas, vendo o vento que soprava e as ondas que se levantavam, teve medo. Teve medo de morrer e começou a se afundar. O que ele temeu é o que lhe aconteceu. O que você teme é o que vai te acontecer. Eu louvo a Deus pelo profeta que Deus nos enviou, Elias de Malaquias 4. Eu não estou a inventar essas coisas por mim. São revelações que Deus deu ao nosso profeta William Marion Branham, o verdadeiro mensageiro de Deus e o profeta de Deus para esta era. Nota então, meus irmãos, que a Bíblia diz: Jesus estendeu a mão, pegou Pedro, o tirou das águas e foram juntos para o barco. Quando Jesus entrou no barco, verso 32, e quando subiram para o barco, calmou o vento. O vento se calmou. Quando Jesus entrou no barco, o vento se calmou, porque Ele é Deus. Ele, Jesus Cristo, não é a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Notai, meus amados irmãos, que Jesus entrou no barco e a situação mudou. As coisas mudaram. Amados irmãos, na hora mais sombria para os discípulos, Jesus apareceu. Que Deus nos ajude. A Bíblia nos diz, é Jesus que disse, em Mateus capítulo 28, se não me engano deve ser no verso 20, a Bíblia diz, Jesus diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Desde que ele desceu no dia de Pentecostes, na forma do Espírito Santo. Notai, ele subiu ao céu depois da sua ressurreição, mas no dia de Pentecostes o mesmo Jesus desceu na terra. Não na forma física do seu corpo, mas na forma do Espírito, como sendo o Espírito Santo. E ele está na terra desde lá até aqui. Nota então, meus irmãos, que Deus nos ajuda a tomar isto, e você verá que isto será uma consolação. Isso te dará vitória. Isso dará vitória a cada homem, cada mulher, cada família, cada país e cada continente e o mundo inteiro. Na hora mais sombria, Jesus apareceu. E Jesus acalmou o vento, acalmou a tempestade e veio o bom tempo. Meus amados irmãos. E notai então
que isto acontece sempre. Isto acontece sempre. Quando ele chega, ele sempre diz: não tem mais. E os ventos se acalmarão. O momento era sombrio. E o momento que vivemos hoje, nos continentes todos, nos países todos, é um momento sombrio. Escutai o que diz o nosso profeta, o amado William Marion Branham, quando ele pregou sobre esta escritura, cujo tema foi: então Jesus chegou e chamou, ou então não tem mais. O profeta diz assim, no parágrafo 161: então ele o chamou e disse: não tem mais, sou eu. Na hora mais sombria, Jesus apareceu, a esperança deles. Meus amados irmãos, a esperança hoje, a última esperança, é Jesus Cristo. Eu fico feliz quando ouço até presidentes a proferir os seus discursos e a dizer: a única saída é Deus, a única solução é Deus. Que Deus vos ouça, caros presidentes, que Deus vos responda e que Deus possa acalmar este vento nos vossos países e que Deus o faça também no meu próprio país, Angola. Esta é a maneira que Ele sempre faz. Oh, amados irmãos, esta é a maneira que Ele sempre faz. Vem na hora mais sombria. E se nós estamos hoje nesta hora mais sombria, as nossas orações, com sinceridade do coração, nos convertendo nos maus caminhos, dobrando os joelhos e clamando a Ele, será que Ele não virá? Ele virá. Nesta hora mais sombria, Ele virá. Então Jesus chegou e se manifestou e veio para eles. É o que aconteceu, meus amados irmãos, e é o que pode acontecer em qualquer nação, em qualquer igreja, em qualquer família, com qualquer homem ou mulher, invocando Jesus, e Ele se manifestará. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Chamemos a Jesus, invoquemos ao nosso Deus, porque Ele se manifestará. E quero aqui citar uma outra escritura, um outro parágrafo que foi dado pelo nosso profeta. Na sua mensagem: vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. No parágrafo 208, o profeta diz assim: ele estava orando: e que o anjo do Senhor possa vir e dizer: não temais. Esta é a luz do dia, esta é a luz da hora. As luzes do entardecer estão brilhando. O profeta disse: que profeta? O profeta Zacarias, que haverá luz no tempo do entardecer. Deus apontando para o pôr do sol, onde Deus levantará o seu profeta, o seu mensageiro, William Marion Branham, que é a boca de Deus. Oh, meus amados irmãos, isto é uma verdade. E para terminar, o profeta diz, mas isto aqui, na sua mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Nós estamos em trevas, trevas do coronavírus, mas há um homem aqui que pode acender a luz. E este homem é o Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 279, o profeta diz assim: há um homem aqui que pode acender as luzes. E aqueles que assentaram-se no vale da sombra da morte, alguns deles com câncer, alguns deles com o Covid-19, alguns deles sob a morte denominacional, alguns deles sob a morte de credos, alguns deles sob a morte de tradições, e todos eles uma espécie de mortos, e eles têm visto uma grande luz. Então o homem que focou as luzes é o mesmo que disse no princípio: haja luz. Aquele mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E isto te leva a Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui presente hoje, bem aqui, agora. Não tem mais. Ele pode acender as luzes. Aleluia! Quando a perseguição vier, não tenhas medo. Há uma luz que disse que ele levaria seu povo embora. Ela não passará, quer dizer, a igreja não passará através da grande tribulação. Ela nunca passará por isto. Ele disse que ela não passará. Ela será tomada. Como eles irão fazer isto? Como eles irão fazer isto, irmão Branham? Parece horrivelmente escuro. Não importa quão escuro esteja, se você não pode ver a sua mão na sua frente, somente recordem, há um homem aqui que pode acender a luz, pode raptar aquela igreja. Amém.